porque eu estou aqui, ó, com essa até eu, Joaquim, meus amados, estava falando para eles que eles são assim um exemplo de família. Algum solteiro que tem dúvida em relação a esse projeto de Deus, eu tenho aqui um exemplo que é inspiração para a minha vida, né? Tudo que eu acompanhei durante mais de 20 anos aí na história desse casal, né? E vou começar perguntando para vocês uma coisa que, se vocês já me falaram, eu não me lembro. Como que vocês se conheceram? Que idade tinham? E como é que foi essa história de amor que já dura quantos anos? 40 e 50 ano que vem. Ó, bodas de prata ou bodas de ouro? Ano que vem. Como é que foi, o Aparecida? Joaquim era namorador, eu era Teve muita meu namorada? primeiro namorado. Não foi? Não. Eu tinha 17 anos na época. Quando vocês começaram a namorar? Ele querendo namorar e eu com medo de namorar, porque minha mãe era muito brava. Não queria ainda que eu namorasse. Isso aí. Mas como é que foi, Joaquim? Pastor, foi uma coincidência e como fosse um amor à primeira vista, porque eu estava conversando com a minha na calçada, lá perto da casa dela, e aí eu olhei para lá e vi ela vir para a calçada fora, e eu não tinha intimidade nenhuma com ela, não conhecia a minha família, nem intimidade nenhuma, só via assim, né? Entendeu? Aí eu falei com a minha prima, eu falei assim, olha, eu vou parar aquela menina lá e vou bater um papo com ela. E você não. Aí ainda bem, você tem coragem? Eu falei, lógico, eu tenho. Aí eu fui pela calçada fora, ela vindo, parei de frente assim, ela ficou meio assustada. Eu falei, não precisa assustar não, eu só queria ter uma oportunidade melhor, né, se bater um papo melhor e tal, não precisa assustar não, que eu sou primo da Tomalina ali, que é a vizinha sua, e então eu só queria uma oportunidade para a gente conversar melhor. Beleza? Ela tá. Você tinha quantos anos? 20, você tinha 17, né? 25. 25. Você já Era estava 17. maduro, hein? Já 17. E ela tinha saindo, namorado ela um saindo da pouquinho. adolescência. É, 17. Aí foi o primeiro toque assim. Aí depois daquele ali, me deu a oportunidade na rua de se encontrar, ela topou, eu topei. Teve o aniversário da Isabel lá na casa do meu tio, né? Que a gente sempre ficou me rodeando de novo. Mas Aí você eu- disse o que para ele no primeiro dia lá? Você falou, não, tudo bem. Fiquei Ficou assustada? Ficou assustada. Fiquei totalmente assustada, porque É. não tinha ainda. E minha mãe era Muito brava. Demais. Não deixava a gente sair para lugar nenhum, sozinhos. Ia à igreja, da igreja para casa, e não tinha liberdade. Tinha um clube perto, né, que tinha hora dançante. Isso em tinha Resplendor? baile, em Esplendor. Aí ele ia, né? Mas eu nunca tinha entrado naquele. Assim, depois de noiva, uma vez teve um baile lá, onde tinha um conjunto de fora. Aí ele conversou com a minha mãe se podia ir, com horário de ida e volta. Aí ela permitiu, mas eu nunca tinha entrado naquele clube. Aí lá no baile, Aí prosseguiu, depois foi engateando, depois foi ficando mais assim, maduro e foi até que namorou quanto tempo? namoramos 2 Acabei anos. com 20. Você casou com Eu estava 19, com 2 anos. 27. 2 anos 17, depois? 2 anos depois. 2 anos depois. Aproximadamente 2 anos depois 2 já anos casaram. depois, casamos. Aí minha mãe faleceu, né, nesse período. Minha mãe, isso foi em 75, minha mãe faleceu em maio. As coisas Aí a gente já tinha ficado noivo, né, antes um pouco. Aí a gente estava pretendendo casar, ele fazendo plano de casar em julho, que ele ia tirar férias. Mas aí a minha mãe morreu em maio, aí a gente já adiou o casamento, aí ficou para dezembro. E engraçado, Alcemar, que quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei a frequentar a casa, a mãe dela era muito brava, mas eu conseguia conquistá-la, que depois você tinha que ver, ela brigava com ela por causa de mim, né? Eles ainda ficam brincando até hoje, que como é que a dona Beira gostava de mim. Mas eles foram lá, umas certas pessoas lá, amigas de muito tempo, umas mulheres que acompanhou alguns namoros que eu tive anteriores, né?
Foi lá e falou, dona Mira, cuidado, que esse cara aí namora 2, 3 anos, 1 ano, 2, e desaparece. Mas era verdade? Não é nada, isso não foi que era fofoca. Não, eu dei uns namoros lá de 2, 3 anos, não deu certo. Né? Namoro é namoro, não é casamento, né? Aí eles fizeram a fofoca lá, mas alguém me falou, ó, fizeram só a cabeça na mira lá. Aí eu falei assim, mas tudo bem. Aí quando eu fui pedir casamento, eu falei com meu pai, se dependendo de como tiver a situação lá na Dona Mira e no São José, eu vou pedir a coisa em casamento. Eu, dependendo, não, você não é homem, não, meu pai achou ruim. Meu pai era assim, meu pai era ferrenho. Ele namorou com 6, 8 meses sem casar. Ele queria, não tem essa coisa de estar mais ou menos, não. Chega lá e fala. Aí foi engraçado que quando eu cheguei, chamei os dois na sala, que nós estávamos na sala e estava na cozinha, chamei os dois, bora amigo. Depois do pessoal ter feito a minha cadeira aí, toda a vida foi um cara assim enrolado, namorava 2, 3 anos e não sumia nada e tal. Então é o seguinte, a partir de hoje eu não sou enrolado mais. Eu era enrolado até o dia que eu encontrei a Priscila. A partir de hoje eu não sou mais, eu quero pedir ela em casamento. Rapaz, caíram os dois da gargalhada, o velho mais a mãe dela, caíram da gargalhada, balançaram a cabeça e riram. Nem responderam nada, assim então. Seu pai era vivo ainda? Era. Ele morreu, a minha mãe morreu primeiro. Morreu primeiro a sua mãe, aí ele ficou sozinho. Ele ficou só. Aí casou, quanto tempo depois teve filho? Foi imediato. Foi. Nós casamos em dezembro de 75. E a Daniela nasceu em 77, em junho de 77, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, não tinha nem 2 anos. E qual a distância entre o primeiro e o segundo para o terceiro? 4 anos e 6 meses da Daniela para a Rafaela, né? Sem planejar também isso, né? A da Rafaela eu já queria, porque vou ficar com uma filha só, um filho só, vou querer outro. 3. Na verdade, nós tivemos a Rafaela, e falei, agora 2, tá bom. Mas aí depois com 1 ano e 3 meses, eu engravidei de Leonardo. Aí o espaço foi menor. A Rafa não tem 4 anos, 1 ano e pouco só de diferença. 2 anos, 7 anos, 2 de novembro. Ele é dia 5 de novembro e ela é 29 de novembro. Então, quando ele nasceu, ela ainda não tinha completado 2 anos. Aí 2 bebês. Aí foi barra, né? 2 bebês e a Daniela com 4 anos e 5 anos. Sabe? Agora, os anos se passaram e eu acredito que o coração de vocês tem muita gratidão com a história de vocês, né? Sim. Muito. Até porque nós viemos assim, cidade interior, Resplendor, família toda humilde, todo mundo humilde. E eu não tinha, eu só fui ter alguma condição de fazer alguma coisa porque eu entrei na Vale do Doce, que era meu pai que eu estava, né? Lutava que o nome de Resplendor. Apareci também, a família dela não era, mas uma coisa que eu pus na cabeça mais era que nós íamos tentar dar para o nosso filho que nós não tivemos. Primeiro, humildade, seriedade, igreja, que toda a vida ele foi de igreja, mesmo antes de eu passar para a presbiteriana. Aí essa história eu sei, né? Rigoroso. Reunião aqui na casa do Antônio, na casa da Penha. Isso, foi onde eu me converti, né? Então a gente fez essa programação que ia cumprir essa promessa e tentar dar a eles o que a gente não teve, mas com seriedade, honestidade e dentro da humildade, né? E Aparecida, você nunca trabalhou fora de casa? Não, no início eu queria. Mas depois, depois que eu tive Rafaela, até quando a Daniela nasceu, a Daniela estava com 1 ano e pouco, 2 anos, eu fui trabalhar na loja lá do seu irmão, Vila Calçada hoje. Eu queria trabalhar, não queria, porque eu queria, aí eu não estava estudando, não estava trabalhando, não quero. Mas, assim, aí eu tinha que pagar, eu tinha que ter alguém para ajudar com a Daniela. Aí acabei, fiquei um período lá, mas não compensava. Não compensava. Acabei ficando, acabou que eu não voltei a estudar e fiquei só cuidando de casa e ia trabalhar por escala.
eu ficava com ela só, né, à noite, as noites, passava as noites com ela, porque ele trabalhava escala de 0 hora, né, saía cedo também, pegava às 6 da manhã, ele saía às 4h30, era a época que não tinha terceira ponte ainda, né, então era daqui no Tubarão, ela saía 1 hora e pouco antes. E eu fui passando, depois eu tive Rafaela e Leonardo logo a seguir, aí foi Aí que ficando mais complicou mesmo. difícil. Cuidar de 2 crianças pequenas, né? Exatamente. E aí, a Daniela é médica, Isso. a Rafa, ela é fisioterapeuta e contadora, E contadora. Fisioterapeuta, e agora ela trabalha no Ministério Público Estadual. Ministério Público Estadual. Isso. E o Leonardo, ele é advogado Ele e trabalha na vara analista judicial. Do TRT. federal, né? Todos Passou em encaminhados, concurso, todos bem. Foi trabalhar. E 3 netos. 3 netos. Um de cada. Então tem uma menina da Daniela, a menina do Léo e o menino da Rafa. E o Luca da Rafa. Isso. Olha, quero deixar registrado aqui meu carinho. Joaquim é um homem que é servo, ele tem dom de servir. Me lembro dos períodos de igreja junto. Ele e Sozé eram as pessoas que botavam a mão na massa, e eu gosto sempre de botar a mão na massa também, para a gente construir uma história, e gosta de construção, entende também, né? E aí, o lar de vocês, para mim, Aparecida, é como se fosse a minha casa. É um dos poucos lugares que, quando eu visito, eu me sinto em casa. Então, eu quero deixar registrada essa história de amizade, de amor, de acolhimento desse casal, e o quanto eu admiro o trabalho, o esforço de vocês, o sucesso na educação e formação dos filhos, e eu tenho certeza absoluta que esse é o melhor momento da vida de vocês. Com certeza. E o melhor ainda está por vir, né? Já, o Joaquim aí ultrapassando já 700. os 70, né? A Teia ultrapassando os 60, mas vocês têm ainda um histórico de família do Joaquim, é tudo na faixa dos 90. Então o Joaquim ainda tem mais uns 20 e tantos anos aí para poder... Amém. Vamos ver quem sabe, né? E a Teia também, para curtir os netos e ver esses netos formados, É o que encaminhados. É o que eu mais quero. Eu amo E olha, meus netos com todas isso as aí forças. vocês podem ficar tranquilos, porque o investimento que vocês fizeram na educação e na formação, né? A promessa de Deus é que Deus abençoaria até 1000 gerações daqueles que o amam e honram a Deus. E vocês são essas pessoas. Amém. Então eu quero agradecer, né? E fico aqui ainda mais uns 3 dias. Quem sabe eu ainda volto para comer esse pãozinho de queijo aqui, ó, aqui, mesa maravilhosa, e esse carinho aqui nessa tarde desse dia. Então fica aí documentado e espero que você usufrute, né? Cada pessoa que vá assistir possa curtir um pouquinho da história desse casal maravilhoso. Eu quero, Pastor, deixa eu deixar obrigado. também, pastor, registrado, que você também foi uma pessoa na nossa vida Nossa, que contou Que, ó, muito na contou criação, demais, dos na nossos igreja, filhos na dos igreja. filhos, os meninos dela tocando desde pequenininho, a assistência que você dava, o carinho que você tinha por nós, pela Aparecida, por mim, Aparecida com os compromissos iniciais dela, mas você teve aquele carinho, os meninos tocando lá, os meninos. Os meninos sabe que foi aprenderam. uma turminha Foi muito boa. Foi uma geração marcante marcante. e inesquecível. Inesquecível. Coxinha, Pais de família, Nico, os meninos de Marília, Os meninos da o Marília, Leozinho da o Léo da Lúcia, da Lúcia. né? Beijo pro Léo também, foi- que está lá nos Estados Unidos. Foi realmente uma marca registrada sua, né? Porque Eu acredito que foi um tempo tempo. onde Deus criou esse vínculo de amor que a gente tem. Porque o que eu sinto com algumas pessoas, inclusive com vocês, é como se eu fosse parte da família de vocês. Então, É isso aí. é por isso que eu quero deixar registrado. Porque depois a gente morre, e eu sei que o que eu estou gravando aqui vai ficar para sempre, para os filhos, para os netos, eles assistirem e dizer, olha, esses aqui eram
os nossos avós, esses eram os nossos pais. Teia, E olha, nossa, mãe, isso é uma parte da nossa vida, esse tempo do nosso filho adolescente, criança, adolescente para adulto, foi uma época que, assim, olha, inesquecível. vocês não vivenciaram que plenamente. muitas famílias vivem e viveram com relação a drama, de conflito de adolescência, Não, porque os filhos de vocês e essa geração da igreja e dessa época tiveram uma estabilidade emocional e também espiritual com certeza. muito bem estruturada. Muito, Isso, com certeza. isso deve muito a você agradeço também. a Deus, Não, deve muito a agradeço você, porque a maneira que você agia com os jovens, com nós, mais velhos, que você, tanto faz jovem como velho, você tinha a mesma. Leonardo, quando você saiu, Leonardo falou assim para mim, mãe, o próximo pastor que vier para a igreja, ele vai ter que andar que nem um carneirinho. Porque as pessoas vão cobrar muito dele. Ah, eu coitado. acredito que deve ter acontecido isso, mas é assim mesmo. Porque eles Eu tinham fui uma o liberdade. primeiro, né? Foi o primeiro, Plantei o trabalho, fui o primeiro e foram, Foi acho que foram 14, 15 anos. 15 anos, ali na igreja. Isso. Desde Mas você não era um pastor jovem ainda também, mas a maneira, você dava liberdade com responsabilidade. É o que criou Nunca persegui, essa galera. Nunca persegui, mas eu tratava. Nós citamos aqui, Isso é verdade. né? Era Inesquecível você essa trazia, parte, nos aquele, ajudou. você trazia o equilíbrio, né? Nos Deles e ajudou tal. muito na criação Muito, dos nossos muito, filhos. Está aí o resultado, né, Tá do aí. trabalho e Graças graças a a Deus Deus. a gente pode celebrar. Então, Amém. amo, Legal, pastor. amo demais vocês, viu? Também, Obrigado. amamos Tá, muito você. Tá aí.